A abertura deste noticiário traz mais um golpe duplo. Um vem da Ucrânia, outro de Washington, e ambos atingem a Rússia em cheio, com cifras que chegam a dezenas de bilhões. Enquanto isso, o Kremlin anuncia uma nova figura à frente da diplomacia, substituindo o antigo rosto das relações internacionais. No fronte, a estratégia russa se intensifica, mirando cidades-chave no Donbas como verdadeiras fortalezas. Enquanto isso, na Ásia Central surge a pergunta: será possível enfraquecer a influência de Moscou e dos Estados Unidos na região? No mundo dos negócios, mais um escândalo abala o setor cripto, com investidores perdendo fortunas e o fundador de um projeto literalmente perdendo a cabeça. Essas e outras notícias urgentes e exclusivas você confere agora com análises profundas e os fatos mais relevantes do dia, antes mesmo que cheguem aos outros veículos. Estamos falando de Ucrânia, Rússia, Belarus e do mundo com clareza e agilidade. Comecemos pelas sanções americanas que atingiram em cheio dois gigantes do petróleo russo. Um deles, a Lukoil, já havia encontrado um comprador interessado em seus ativos no exterior, mas a transação foi por água abaixo. O motivo? Washington vetou a operação de forma categórica e até mesmo emotiva. No comunicado do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a mensagem foi clara: enquanto Putin continuar com sua guerra sangrenta e sem sentido, nenhum acordo que beneficie a Rússia será aprovado. Enquanto ucranianos morrem, nenhum lucro será permitido a quem financia essa barbárie, declararam. Horas depois, o grupo Ganvor, que negociava a compra de ativos da Lukoil em 11 países, avaliados em impressionantes 21 bilhões de dólares, anunciou que desistia do negócio. Curiosamente, os representantes de Ganvor classificaram a justificativa americana como desonesta e enganosa. Segundo eles, a empresa há anos se distancia da Rússia, interrompeu transações sob sanções, vendeu ativos russos e condenou publicamente a invasão. Mas o Departamento do Tesouro não esqueceu quem fundou a companhia: empresários suecos e, principalmente, o bilionário Gennady Timchenko, figura próxima ao Kremlin. Quando a Crimeia foi anexada, Timchenko foi forçado a vender sua participação, e os Estados Unidos insinuaram que o verdadeiro dono dos recursos poderia ser o próprio Putin. Enquanto isso, a Ucrânia desferiu outro golpe certeiro. Drones ucranianos atacaram uma refinaria em Volgogrado, pertencente a Lukoil, paralisando uma das maiores instalações do país. O alvo foi a unidade AVT-5, responsável por 20% do refino e com capacidade de processar 11 mil toneladas de petróleo por dia. O ataque provocou um incêndio de grandes proporções, e as vendas de combustível na Bolsa de São Petersburgo foram suspensas. O plano de produção para novembro foi completamente anulado. Antes do ataque, a refinaria processava 13,5 milhões de toneladas de petróleo por ano, cerca de 50% da capacidade nacional. Agora, com a paralisação, a infraestrutura petrolífera russa sofre mais um duro revés, já fragilizada por uma série de ataques em todo o território. Nos últimos dias, analistas americanos detectaram uma nova estratégia russa, uma campanha sistemática para cortar as linhas de suprimento ucranianas. O objetivo é isolar cidades como Sloviansk e Kramatorsk, estrangulando seu abastecimento. As forças ucranianas já fecharam trechos críticos das ferrovias entre Pokrovsk e Sloviansk, além das rotas entre Bakhmut e Kramatorsk e entre Sloviansk e Raigorodo. Essas linhas, localizadas a apenas 20 ou 40 quilômetros da linha de frente, são artérias vitais para o transporte de munição, combustível e reforços. Especialistas apontam que a tática já surtiu efeito no fronte de Pokrovsk, onde pontes e estradas danificadas facilitaram o avanço russo e até mesmo um cerco parcial. Agora, Moscou tenta repetir a estratégia no norte e no sul, atacando estações, trens e pontes em regiões como Chernihiv e Sumy. Tudo faz parte de um plano maior: paralisar os nós logísticos entre Zmil, Sloviansk e Dobropilia, essenciais para sustentar as cidades fortaleza do Donbas, como Kostiantynivka, Drushivka, Sloviansk e Kramatorsk. Se essas rotas forem interrompidas, manter as posições se tornará uma missão quase impossível. Enquanto isso, as forças especiais ucranianas realizaram mais uma operação espetacular. Desta vez, o alvo foi uma base militar russa perto de Yevatoria, na Crimeia. Drones destruíram um enorme reservatório de combustível, provocando explosões que atingiram 2 trens carregados de derivados de petróleo. As chamas e a fumaça foram vistas até em Simferopol e arredores. Além disso, outros depósitos e reservatórios foram atingidos em Sebastopol, agravando ainda mais a crise logística russa. Na Europa, a tensão também sobe. A Bélgica enfrentou, pela terceira vez em uma semana, uma onda de drones não identificados sobrevoando áreas sensíveis.
Os aparelhos foram avistados perto dos principais aeroportos do país como Bruxelas e Liege, além de bases militares, incluindo uma que abriga caças F-35 e até mesmo a usina nuclear de Duel, próxima a Antuérpia. Os voos em Bruxelas e Liege foram suspensos por quase uma hora, causando atrasos em dezenas de voos e obrigando os controladores a redirecionar o tráfego aéreo. Pelo menos 7 drones foram detectados, mas sua origem permanece um mistério. A situação ficou tão crítica que o Ministério da Defesa belga acionou o artigo 4 da OTAN, que prevê consultas entre os membros em caso de ameaça à segurança. O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, reuniu-se com o ministro da Defesa e prometeu apoio total. Bruxelas corre para criar um Centro Nacional de Combate a Drones e investir €500 milhões em sistemas antidrones, desde armas eletrônicas até tecnologias capazes de rastrear os operadores. Embora a Rússia não tenha sido diretamente acusada, muitos suspeitam de sua participação, especialmente após declarações recentes do ministro da Defesa belga, que afirmou estar pronto para apagar Moscou do mapa, caso a Rússia atacasse um país da OTAN. Coincidência? Enquanto isso, no Kremlin, as mudanças continuam. Após semanas de especulações sobre a possível saída do atual chanceler, surge a confirmação. Um novo rosto assumirá a diplomacia russa, pelo menos temporariamente. E surpreendentemente não se trata de um russo, mas de alguém bem conhecido, Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. Orbán viajou a Washington para se encontrar com Donald Trump, numa tentativa de mediar um possível encontro entre o ex-presidente americano e Putin. Segundo fontes próximas ao líder húngaro, Orbán ainda acredita que pode convencer Trump a se reunir com o presidente russo. Mas o autocrata húngaro também tem seus próprios interesses. Ele quer que Trump visite Budapeste não agora, mas no início do próximo ano. Afinal, uma visita do ex-presidente americano seria um trunfo e tanto para sua imagem. E as apostas políticas não param por aí. Enquanto Orbán busca reforçar sua imagem às vésperas das eleições, Trump não perde tempo em consolidar sua influência em regiões estratégicas, onde a sombra de Moscou e Pequim ainda é longa, mas já não é mais absoluta. O ex-presidente americano, com sua habilidade única de transformar diplomacia em espetáculo, acaba de fechar um dos maiores acordos comerciais da história recente dos Estados Unidos com as repúblicas da Ásia Central. E não se trata apenas de cifras bilionárias, é uma mensagem clara, um xeque-mate geopolítico disfarçado de parceria econômica. Imagine só, o Cazaquistão, dono de uma das maiores reservas de tungstênio do mundo, abre as portas para os Estados Unidos em um negócio avaliado em mais de $1 bilhão. O Export-Import Bank dos Estados Unidos já sinalizou um investimento de 900 milhões, enquanto Boeing e Starlink, de Elon Musk, se preparam para inundar os céus da região com aviões e satélites. No total, os acordos superam a impressionante marca de $17 bilhões. Mas o verdadeiro golpe de mestre está no simbolismo. O Cazaquistão, país de maioria muçulmana, acaba de aderir aos acordos de Abraão, normalizando relações com Israel. Um movimento impensável há poucos anos, quando a influência russa e chinesa ditava as regras. E Trump, como sempre, não economiza nos elogios. Vocês são líderes visionários, estadistas que olham para o futuro, disse ele aos presidentes da região, em um discurso carregado de pompa e circunstância. O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, chegou a chamá-lo de arquiteto da paz, enquanto o líder do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, não poupou adjetivos. Nenhum presidente americano jamais tratou a Ásia Central com tanto respeito. É o tipo de retórica que faz Putin revirar os olhos, afinal, não faz muito tempo que esses mesmos líderes se curvavam a Moscou, assinando tratados sob a mira de canhões e chantagens energéticas. Mas a realidade é implacável. Os Estados Unidos estão de volta e não como convidados, mas como donos do jogo. Enquanto a Rússia se afunda em sanções e a China enfrenta uma desaceleração econômica sem precedentes, Washington avança com uma estratégia simples e eficaz: dinheiro, tecnologia e uma narrativa irresistível de prosperidade. E se alguém ainda duvida do poder dessa abordagem, basta olhar para o mapa. Em menos de um ano, Trump conseguiu o que parecia impossível: transformar uma região historicamente dominada por Moscou em um novo fronte de influência americana. Enquanto isso, na Rússia, o caos continua. A morte do criptoempresário Roman Novok, encontrado, ou melhor, não encontrado, em uma mansão nos Emirados Árabes, é mais um capítulo sombrio dessa novela macabra. Condenado por desviar $4 milhões, Novok fugiu para Dubai,
onde promoveu o projeto Fintopia, um aplicativo de transferências cripto que, segundo investigações, teria lesado investidores em $500 milhão. Em outubro, ele desapareceu após um encontro suspeito. As autoridades russas alegam que foi sequestrado, torturado e esquartejado por mercenários, com os restos jogados em lixeiras. Mas, como sempre, há mais perguntas do que respostas. Onde está o corpo? Por que os suspeitos presos não revelaram sua localização? E, acima de tudo, por que o próprio Novak não deu sinal de vida desde então? Para muitos no mercado de criptoativos, a história cheira a armação. Afinal, desaparecer é uma estratégia antiga para fugir de credores, e nesse caso, de investidores furiosos. Mas, seja qual for a verdade, uma coisa é certa: na Rússia de Putin, até os milionários têm prazo de validade. E quando caem em desgraça, não há advogado, fortuna ou conexões que os salvem. Enquanto o mundo assiste a esse jogo de xadrez geopolítico e aos mistérios que rondam o submundo dos negócios, uma coisa é clara: os próximos meses serão decisivos. Orbán tentará usar Trump como trunfo eleitoral, Trump transformará a Ásia Central em seu novo playground, e Putin assistirá tudo de camarote, ou, mais provavelmente, de um bunker, enquanto seus aliados caem como moscas. E nós? Nós seguiremos aqui observando, analisando e, acima de tudo, entendendo que em um mundo onde as regras mudam a cada dia, informação é a única moeda que nunca perde valor. Por isso, não deixe de compartilhar, comentar e engajar. Cada curtida, cada compartilhamento, é um passo a mais para que possamos decifrar juntos os bastidores desse tabuleiro global. Até a próxima, e que as boas notícias nos acompanhem.